os seguidores, que esse é o nosso encontro para a gente falar sobre hormônios e sexualidade. Antes de nós começarmos, eu já estou aqui com 300 mil perguntas, e eu diria que 90 delas é em relação à libido, ao uso de testosterona ou de hormônio para melhorar essa condição. É impressionante como isso é importante na vida das pessoas, né, de todos nós. Com certeza. Agora, eu queria introduzir o assunto, antes das perguntas, conceituando o que é sexualidade, né? Muita gente acha que sexualidade é sinônimo de coito, de prática de sexo, e na verdade não é. Sexualidade é muito mais abrangente. É o que sexualidade? Eu diria que é uma energia que influencia nossos desejos, nossos sentimentos, nossos pensamentos e emoções, nossas ações e reações. Então, muita coisa representa e traduz a nossa sexualidade. Um gesto que você faz, um movimento labial na conversa, um olhar que você dá, um sorriso, um movimento corporal, um cruzamento de perna bem feito, traduz assim uma sexualidade, a roupa que você veste. Então, isso tudo é sexualidade. É muito difícil a gente dissociar sexualidade de corpo, de movimento corporal, de gestos que você faz, que é isso que traduz a sua sexualidade. Uma coisa que eu acho interessante é que a saúde humana é um direito fundamental no mundo inteiro, mas ninguém dá muito valor à saúde sexual. E hoje, Bianca, da quantidade de casais que a gente recebe em consultório ou de pacientes isoladamente, grande parte nos procura achando que tem problema com relação à sua sexualidade ou à sua libido. E quando a gente interroga esses casais ou essas pacientes, 80% não tem nada, apenas desconhecem como devem ser. A mulher, porque ela é mal cobrada pelo seu parceiro, em momentos que ela não teria reação realmente. E por desconhecer o seu próprio corpo e sua própria sexualidade. Então, dito esta introdução, Bianca, você está linda hoje, muito maravilhosa. Obrigada, doutor. Que honra. Conduza aí a nossa conversa, porque senão eu vou falar demais. Então, quem já acompanhou outras lives aqui no Instagram da Clínica Elsmar Coutinho sabe que pode ficar à vontade para participar desse bate-papo. A gente sempre traz os nossos médicos especialistas. Hoje, para falar desse assunto, que é um dos mais recorrentes, inclusive nas redes, doutor. A gente recebe muitos questionamentos, tanto nos comentários como nos directs, sobre a interferência do tratamento hormonal na sexualidade, como isso se desdobra na vida sexual da paciente ou do paciente. Sim. Então, tá conseguindo me ouvir direito? Tô sim, tá ótimo. Legal. Então, nada melhor do que trazer um dos médicos mais carismáticos dessa clínica, que é o Dr. Luiz Carlos, para falar sobre... Vou até tirar o óculos. Olha só. Mas sem óculos eu não vou enxergar. Não estou exagerando. Então, nada melhor do que trazer um convidado desse, que além de ginecologista da clínica, ele também é vice-presidente das clínicas Elsmar Coutinho, né? Vice-presidente médico, diretor médico. Então, será que tem propriedade para falar sobre esse assunto? Certamente. Eu acho que sim, né? Vamos lá, o nosso dia a dia, né? Exatamente. Então, vocês que estão entrando aqui no nosso bate-papo, fiquem à vontade. O nosso tema, mais uma vez, é hormônios e sexualidade. Podem enviar os seus comentários, as suas dúvidas aqui, que eu vou intermediando e, óbvio, o especialista vai respondendo, tá? Enquanto vocês vão enviando as perguntas, a gente já tinha separado algumas que chegaram no Instagram da clínica ao longo da semana. E eu vou começar com elas, doutor. Né? Tá. Quem for comentando, eu vou te sinalizando. Sim. Essa primeira, eu acho que o senhor já vai matar metade da curiosidade desse seguidor. A paciente diz o seguinte: doutor, faço terapia de reposição hormonal e a minha libido está baixa. O que eu posso fazer para melhorar isso? Olha, eu prefiro não acreditar num exame de sangue, de laboratório apenas. Eu costumo olhar muito a paciente, costumo olhar o marido que ela trouxe para me apresentar. Tudo isso importa na vida sexual dessa pessoa. A mulher ela é muito emocional, o homem ele é mais animal. Isso eu aprendi com o Dr. Elcimar, e quando você compara a natureza, você nunca verá uma fêmea correr atrás de um macho. Os machos correm atrás das fêmeas. Tem o galo atrás da galinha, o boi atrás da vaca, e etc. E, portanto, é o homem atrás da mulher. Então, não dá, normalmente falando, libido feminina com libido masculino.
Tá? O homem, ele é o caçador, ele que tem que procurar e começar a coisa. A mulher, ela tem que ser receptiva, isso é libido feminina. Tá? Se ela for receptiva e reagir bem, pelo menos a metade das procuras, ela é uma mulher normal. Ela não tem que reagir sempre que ele a procura. Primeiro porque as fêmeas, assim como a mulher, só tem boa resposta ao sexo quando ela está ovulando, no cio, tá? Fértil. Aí ela tem uma resposta melhor. Mulher que usa anticoncepcionais hormonais, por exemplo, não tem cio, não tem período fértil porque não ovula. Então, a rigor, não era para ter nenhuma reação à procura pelo seu parceiro. No entanto, por motivos outros, de carinho, de admirá-lo, ela acaba reagindo bem. Mas isso vai de encontro à natureza. Tá? Então, quando a gente conversa isso com as mulheres, eu digo, doutor, elas dizem assim, doutor, meu casamento está acabando. Aí eu pergunto, veja bem, por quê? Ah, porque ele me procura e eu não tenho vontade. De você não tem vontade hora nenhuma. De 10 vezes que ele lhe procura. Me diga, em quantas vezes você reage bem? Ah, doutor, não. Umas 5, 6 vezes. Mas eu não tenho vontade. Eu digo, mas a vontade é dele. Você vai ter vontade depois que ele começar. Isso é o normal. Tem que lembrar, quando se faz reposição de hormônios, que aquilo não é exatamente um ovário que está fazendo o trabalho dele. O ovário produz os hormônios sexuais de uma forma fisiológica e adequada. Terapias hormonais de reposição, por exemplo, para mulheres menopausadas, é uma imitação. Não é igual. E a mulher vive menopausada metade da vida dela. E a ajuda que nós podemos dar é essa nossa parte. Só que a mulher mais velha, a prioridade, às vezes, não é mais o sexo. É o netinho que nasceu, não é? É o dinheiro da aposentadoria, ela aí pode viajar mais, os filhos já foram criados, já estão grandes, ela fica mais leve, mais solta. E às vezes não é o sexo. Hoje eu disse a uma senhora de 60 anos aqui que sexo intenso e todo dia é de adolescente. Quando nós ficamos mais velhos, surgem outras prioridades, outros prazeres que dividem muito a atenção para o sexo. Isso na mulher, mas no homem não é bem assim. Porque o testículo não tem uma queda hormonal que tem um ovário. Então, às vezes, o homem continua cobrando praticamente do mesmo jeito, e aí ela tem que trazer essa pessoa aqui para a gente conversarmos os três. Esse tipo de consulta é bom que seja a 3, tá? Porque a gente esclarece diante dele uma coisa que ele não enxerga, não entende e não aceita. Então, terapia hormonal de reposição faz bem, sim, ajuda muito, mas não devolve a juventude nem o vigor sexual dos 20, 30 anos de idade. Excelente. Deixa eu interagir um pouquinho aqui com nossos seguidores que já foram entrando. Temos algumas presenças ilustres aqui, alguns nomes conhecidos. Patrícia Rude está aqui assistindo a gente. Nosso vice-diretor médico muito competente e querido. Ela comentou, doutor. Cláudia Erdens também, nos prestigiando. Tem uma paciente minha de Brasília, Clarice, excelente. Clarice. Sejam bem-vindos. Dona Tereza comentou aqui que o doutor Elcimar está assistindo a nossa live. Ai, meu Deus, aí fiquei nervoso agora. Imagine eu, doutor. Seja bem-vindo, doutor Elcimar, ao nosso bate-papo. É uma honra tê-lo aqui conosco. Clarice acabou de comentar. Fala que é meu médico mais top. Em setembro, espero novamente para trocar meu implante. Obrigada, Clarice, pelo seu comentário. Vamos lá. Vamos seguir para as perguntas. Tem um questionamento, doutor. Será que eu posso usar testosterona para aumentar a libido? É recomendado? Olha, poder pode. Agora, é aquela história. Você não conserta o que não tem defeito. Você não conserta o que não está quebrado. Primeiro, vamos ver se ela precisa mesmo. Porque, como eu falei agora, eu atendo pacientes jovens com queixa de libido ruim, por mal entendimento do que seja uma libido feminina, e quando a gente faz exame de sangue, a testosterona está lá em cima, entendeu? E aí, quando você interroga, na cabeça dela, ela teria que ter o mesmo desejo para o namorado que ele tem por ela. E isso nunca vai acontecer. Então, ela, às vezes, é uma pessoa normal, mas que ela quer ser como ele é. E isso não vai ser nunca. Nesse caso aí, a testosterona, se ela já estiver boa, não vale a pena usar, por causa dos efeitos androgênicos, masculinizantes que podem acontecer. E aí eu acho que só deve usar se realmente a queixa bater com o resultado de exame. E exame falha também, né? A gente não pode acreditar 100% em resultados de laboratório.
Ok. Tem uma pergunta que ela vai nessa mesma linha. A paciente diz que ela começou a perceber a falta de desejo sexual e recentemente fez o exame de sangue, que mostrou que o nível de testosterona estava em 8. Ela está perguntando se esse valor é muito abaixo do normal e se essa ausência do desejo sexual pode estar ligada a essa taxa. Olha, dentre outras coisas, já falei, mulher muito do momento, do que está em volta dela, do emocional, mas o valor de testosterona de 8 é um valor extremamente baixo. Não é para você ter uma ideia, a média que faz com que as mulheres fiquem bem, produzido pelo próprio ovário, pela reposição, varia entre 30 e 60. Então, 8 realmente é muito ruim, né? E eu acho assim, essa coisa da live tão necessária nesse momento, eu lhe confesso que eu não gosto muito de fazer live, porque eu gosto de sentir o paciente na minha frente. Às vezes, do jeito que ele entra, por exemplo, homens. Quando o homem vem trazido pela sua parceira, pode apostar que ele não está bom. Porque a mulher tem um feeling extraordinário. Ela senta, ela fala o tempo todo, ele só faz ouvir, não diz nada. Ela dá o diagnóstico e ele lhe dá um aperto de mão que nem parece um aperto de mão. Ou seja, esse indivíduo precisa de reposição. E com relação às mulheres, a gente percebe quando é necessário. Por isso que é importante estar na frente dela, sentindo realmente como ela está em termos de astral, etc. O exame de laboratório realmente, sozinho, isoladamente, ele não diz nada para mim. Mas, neste caso, ela tem a queixa, que depois de interrogada e vendo que não resta outra saída, é realmente uma testosterona baixa. E aí o que eu sugiro, porque é muito prático, é a inserção embaixo da pelezinha dela de uma carguinha de testosterona como essa. Parece uma carga de caneta, olha, mas que rende um ano inteiro. É como se eu colocasse um pedacinho de ovário embaixo da pele dela para ajudar os ovários dela, já que a testosterona, a maior parte vem dos ovários. E a gente faz muito isso, normalmente bem dosado, bem avaliado, não tem as reações negativas, só tem efeitos positivos. A testosterona é um hormônio que eu diria que é um dos mais importantes que a gente tem no corpo. Ele é um hormônio que chega a ser um antidepressivo. Ele é muito utilizado em pacientes, aí vai uma dica para quem tem isso, paciente com dor crônica, fibromialgia, artrose, artrites. A gente aumenta os níveis de testosterona, isso é até recomendado por médicos especialistas em tratamentos de dor, para que ela tenha mais resistência à dor. E isso muda a vida de uma paciente com esse tipo de problema de uma forma fantástica. É muito importante. Testosterona é muito importante. Excelente. Fica aí a informação do Dr. Luiz Carlos Calmon. Relembrando a vocês que chegaram um pouquinho depois, esse é o nosso bate-papo sobre hormônios e sexualidade. O Dr. Luiz Carlos Calmon está esclarecendo aqui as principais dúvidas que nós recebemos ao longo da semana, né, para a gente conseguir realizar esse bate-papo interativo aqui com vocês. Mas você também pode enviar sua dúvida, seu questionamento, seu comentário, depoimento, inclusive, sobre o seu tratamento hormonal aqui nos comentários. Tem uma pergunta que foi feita aqui antes, que eu recebi. Isso é uma dúvida muito grande de muitas pacientes. Elas perguntam assim, doutor, por quanto tempo eu posso fazer uma terapia de reposição hormonal? Isso aí se diz respeito à mulher menopausada, né? Sim. Eu diria o seguinte, você tem um momento para começar, mas você não tem momento para parar. Já houveram grupos de médicos que disseram que tinha que usar 5 anos, outro que tem que usar 10 anos depois parar. Você pergunta, pede uma explicação, um porquê, e não existe nada fundamentado. Então, enquanto a mulher for muito exigida pelo dia a dia dela, uma mulher muito ativa e que faz questão de continuar assim, a terapia de reposição hormonal, ela é interessante, tá? Tem que lembrar que à medida que envelhecemos, estamos mais sujeitos a doenças, pelo envelhecimento. Não pelo uso de hormônios, até porque no envelhecimento os hormônios caem. E quem não usa também tem doença. Então, eu acho que o hormônio lhe dá resistência, melhora a imunidade. E por falar em imunidade, um hormônio extremamente importante que deve sempre ser associado à terapia hormonal com testosterona e estradiol é um hormônio que a gente apelidou de vitamina, que é a vitamina D, que é o colecalciferol, o hormônio D, como se fala hoje. A vitamina torna os receptores de nosso corpo mais receptivos para hormônios, principalmente para a testosterona. Então, você tem que equilibrar outras coisas que vêm junto com a deficiência hormonal, e não só dar um hormônio específico para a menopausa dela. Então, a gente tem que tratar
não a doença de um paciente, mas o paciente como um todo que está com aquela doença. Então, olhar colesterol, açúcar, dar orientação, a parte nutricional é muito importante. O paciente chega, doutor, eu estou engordando. Ela já estava pesada antes e não notou. Aí começa a usar o hormônio, o ano vai passando, ela não muda os hábitos, ela vai engordando cada vez mais, porque ela já vinha tendo isso. Então, ela tem que ser acompanhada por um nutrólogo, ela tem que fazer mais atividade física até do que fazia, porque aquilo que ela fazia e dava certo já não vai dar mais, porque na menopausa o metabolismo fica mais lento, e reposição, como eu já falei, não é um ovário, é uma imitação, não satisfaz plenamente a tudo que precisa. Então, ela tem que fazer a parte dela. Nós damos o hormônio e ela faz a parte dela. Então, tem uma interação aqui de uma seguidora, Vilas Boas 76. Ela fala que ela teve trombose por anticoncepcional e quer usar o implante. Ela quer saber se ela pode. Olha, se foi durante o uso de... Deve ter sido uma pílula, que é o mais trombogênico que a gente chama, o que causa mais esse tipo de acidente. Pode usar. Agora, nós temos 3 hormônios anticoncepcionais, 3 tipos de implantes. Sim. E em 2 ela pode. O mais usado eu não usaria, que é a gestrinona. Tá? A gestrinona, em pacientes que tiveram um acidente importante tromboembólico, deve ser evitada, na maioria das situações, com raríssimas exceções. Mas os outros 2 que nós temos, um dura 6 meses, outro dura 1 ano, esses podem ser utilizados, sim. Então, espero que tenha ficado claro para você. Eu não consigo ver o nome dela aqui, só tem uma arroba, Vilas Boas 76. Tem um depoimento. Eu estou vendo aqui, obrigada aí. Obrigada. Mila82, ela deixou um depoimento aqui. Uso testosterona, nestrone e gestrinona. Tenho endometriose, estou muito bem após a implantação do hormônio. Ela disse que colocou no CEPAR e deixa um recado para o senhor, que o senhor é um ser humano e um médico ímpar. Todos concordamos, Mila. Obrigada pelo seu comentário. Muito obrigado também, muito obrigado. Endometriose foi uma grande motivação que o doutor Elcimar teve na década de 60, mais ou menos, para desenvolver o nosso principal produto hoje, que é para isso, que é a gestrinona. Hoje é até usado em pacientes que não têm doença para simplesmente resolver problemas como TPM, menstruações desconfortáveis, ou simplesmente para ser um anticoncepcional. Mas esse ano, a gestrinona faz 46 anos desde o primeiro trabalho publicado. Eu nem era médico ainda. E inicialmente foi lançado no mercado, e é o que essa paciente usa, para controlar a endometriose. Eu não digo curar, né, mas controlar a doença e ela viver bem com a doença. E hoje, devido a aspectos positivos que a gestrinona tem, e as pacientes descobriram isso através da divulgação de uma outra amiga, de dar uma sensação de bem-estar, otimizar resultados de atividade física, porque ela não deixa de ter alguma característica de anabolizante, ela veio ganhando espaço e hoje é usada em pacientes que não têm nenhuma doença para tentar conseguir esses benefícios positivos. No entanto, é uma droga também que tem que ter alguns cuidados e esclarecimentos, porque nada na vida tem só lado bom. Né? E a gestrinona não é diferente. Mas, assim, foi uma ideia genial. A molécula foi desenhada por Dr. Elcimar, um médico brasileiro que nasceu lá no fim do mundo, em Pojuca, cujo pai morou em Mata de São João, mas foi daí que saiu essa pessoa, esse cara aí. Genial, não é verdade? Ele é sensacional. E premiado e celebrado diversas vezes, com vários diplomas, né, de gratificação por todo o trabalho dele. Ele merece, ele merece. Todas as homenagens e reconhecimentos. E agora, em maio, no dia 18, eu acho que ele não se incomoda que eu fale, ele completará 90 anos, e 90 anos em atividade. Eu nunca tive nenhum professor meu que esteja trabalhando como ele trabalha há 90 anos. Aliás, muitos nem vivos estão mais. Então, ele é uma pessoa privilegiada. E nós, mais do que ele, porque estamos com ele. Durante anos, eu tenho 30 anos ao lado dele. Então, isso para mim é... Tomara que ele ainda esteja assistindo para ter escutado esse seu depoimento. Pode ser que ele tenha saído Doutor, nós temos... pouco. Aqui, tem um comentário aqui de Clarice Brandini. Pergunta interessante.
Que eu falei. O seu vídeo está travando para mim. Está travando, mas para mim aqui... Eu estou normal? O senhor consegue me ouvir e me ver bem? Está me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo bem. Eu estou ouvindo. Está travando um pouquinho, mas acho que dá para a gente tocar. Eu falei Deixa eu te falar, tem um comentário aqui. Sim. Diga. Você ia falar de Clarice Doutor? Brandini. Oi. Oi. Está ouvindo? Diga. Está ouvindo? Estou ouvindo. Não, você disse que ia falar de uma pergunta de Clarice Brandini, que é uma paciente... de Clarice. Sim. Isso. Ela está falando aqui que ela não sabe se é coincidência ou não, porém que na primeira vez que ela colocou o implante, a testosterona dela estava baixa. E que agora, na segunda vez, aumentou consideravelmente, porém o implante dela não é de testosterona. Não, o implante dela é de gestrinona, que é da mesma família, mas não teria obrigação necessariamente de elevar a testosterona, porque não é a testosterona que ela usa. Então, ela, na verdade, quando você olha o exame e que dá baixo ou alto usando gestrinona, não faz muita diferença. Porque a gestrinona, ela compensa alguma deficiência de testosterona normalmente que a paciente tenha, melhorando o desempenho de um modo geral. Então, não é muito importante que a testosterona esteja baixa, desde que ela não tenha uma queixa que esteja relacionada a isso. Porque se precisar, ela pode também usar junto testosterona, sim. A M Luísa 2000 é o perfil da nossa seguidora. Ela está perguntando se a secura vaginal se resolve com hormônios. Ela usa algum anticoncepcional, será? Não sei. Maria Lúcia, você ainda está aí com a gente? Comente se você utiliza algum. Olha, se ela estiver menopausada, a falta de hormônio pode refletir nessa situação aí. Vagina seca, né? É inadequada para a penetração, para a prática do sexo, e o corpo dela entende que ela, menopausada, não reproduz. E como o sexo é para isso, a gente usa errado, é para fazer filho apenas, claro que a penetração vai ficar desconfortável. Isso é na maioria das mulheres menopausadas sem tratamento. Mas quando você começa a fazer terapia de reposição, nesse momento, ajuda muito. Como eu falei, não é uma vagina de 30 anos, é uma vagina de 60, de 50, de 70. É diferente, mas com jeitinho vai, tranquilamente, um pouquinho de hormônio. Olha só, que boa notícia. Tem um outro comentário aqui da doutora Adriana Capistrano. Ela está relatando que ela tem um histórico de trombose e que agora está na menopausa. Os médicos não prescreveram reposição para ela. Excelente pergunta. Olha, eu sempre digo isso. Quando alguém faz comigo, eu dou um exemplo que eu passei. Eu fui dar uma aula num congresso de reprodução, falei de tratamento na menopausa, de reposição hormonal. E um professor meu é que estava presidindo o que eu fui falar. Depois que eu falei, ele perguntou: Luiz, se você tiver uma paciente na menopausa, usando os seus implantes de estradiol, esse é o vilão, né, responsável pelos acidentes tromboembólicos, você interrompe o tratamento dessa paciente, mesmo que ela esteja bem? Eu respondi com uma pergunta: fulano, se você tiver uma menina de 30 anos de idade que teve uma trombose, não usava nenhum hormônio, o ovário dava os hormônios dela, porque ela é jovem, você arrancaria esses ovários dela? Não faria nada disso. Então, ovário, numa mulher jovem, dá uma quantidade de estrogênio enorme, principalmente no período fértil. A quantidade que nós damos numa mulher menopausada representa 10% dessa quantidade que o ovário deu durante anos, em toda a fase reprodutiva dela, dos 12, 13 anos até 48, 50, ela recebeu altas doses de estrogênio e não teve nada. Então, por que eu vou... teve a trombose, mas foi o ovário que deu. Por que eu, com 10% de uma dose de estrogênio, não vou dar? Beneficiar ela, especialmente cheia de queixas, entendeu? Então, eu dou tranquilamente, porque o estrogênio de reposição hormonal não é o mesmo estrogênio de pílula anticoncepcional. Pílula anticoncepcional usa um estrogênio sintético, 100 vezes mais potente do que o estrogênio natural que a gente usa na mulher menopausada. Isso aí não tem problema nenhum. Ok. Tem um outro questionamento que a gente tinha já separado aqui, que faz referência à baixa libido em mulheres jovens, né? Mulheres entre 25 e 30 anos. Se existem casos e isso é normal, ou se são casos a serem averiguados.
Olha, é muito frequente, mas eu lhe digo, é muito frequente e consideramos normal quando ela usa anticoncepcional hormonal. Pílula, por exemplo, que é o mais usado nessa faixa de idade. Sim. Que a pílula bloqueia o ovário, a testosterona vai lá para o pé. E aí ela vai ter que ou mudar, pode mudar para um implante, ou pode, se ela gosta muito ainda assim da pílula, ela pode associar a um implantezinho de testosterona. Tem vários pacientes que não querem sair da pílula, mas que a libido está ruim, o resto ela gosta. Eu uso Olha só. testosterona e eu compenso essa deficiência dando ela um pouquinho mais de testosterona, sem risco nenhum de efeito colateral. Olha, tem uma pergunta médica, eu acho que a gente tem que responder. A filha de um aqui nos Estados Unidos, assistindo 16 anos, tem uma doença von Willebrand, que é um distúrbio de coagulação. Ela não para de menstruar há muito tempo e nenhum anticoncepcional conseguiu suspender esse sangramento menstrual dela. Pois nós podemos usar um dos nossos implantes, inclusive a gestrinona, é um bom bloqueador, tenho vários pacientes com von Willebrand com excelentes resultados. Agora, tem que marcar um horário, conversar com a filha dela, mostrar o que é um implantezinho, ela deve estar nos vendo aí, e ver que dose a gente usaria, porque existem inúmeras doses, mas pode usar sim. Está bem indicado, inclusive, nesse caso. Excelente. Tem uma outra pergunta, se todas as mulheres podem fazer a terapia de reposição hormonal à base de testosterona? Todas as mulheres podem? Poxa, todas as mulheres, em princípio, sim. Mas todas as mulheres que necessitem, que tenham indicação, aí pode sim. Mas não é uma vitamina, né? Para você sair distribuindo para todo mundo. Né? Uma pergunta semelhante. Todas as mulheres podem se submeter à terapia hormonal quando a menopausa chegar? Podem e, na minha opinião, devem. Não é uma coisa que seja obrigatória, é uma sugestão de nós médicos para tentar devolver a ela a qualidade de vida que seguramente ela vai perder com a evolução desse pós-menopausa. É só avaliar, ver se há alguma contraindicação. Dificilmente haverá uma contraindicação e a gente pode fazer, em vários níveis de intensidade, uma reposição hormonal, sim. Acho que vale a pena. Um outro questionamento faz alusão à manutenção da sexualidade. Eu acho que nesse caso ela quer se referir à prática de atividade sexual mesmo, com pessoas com idade mais avançada, pessoas entre 60 a partir de 60 anos. Uhum. A terapia de reposição hormonal pode ajudar a manutenção dessa vida sexual do casal? Não só pode, como ajuda, isso eu garanto. Se for só esse o problema, porque pode ter outras circunstâncias desfavoráveis, mas se for só isso, sim. Agora, é o que eu digo para as minhas pacientes. Sexo muito frequente e intenso é coisa de menino, de adolescente. Quando a gente entra na classificação de idoso, né, a partir dos 60, você pode fazer uma vez por mês, mas você faz bem feito. Faz com qualidade. Isso é que é importante. Não é mais a quantidade, passa a ser a qualidade. A qualidade. Mas a terapia hormonal ajuda demais nisso aí, sem dúvida nenhuma. A doutora Adriana Capistrano tinha feito uma pergunta anteriormente, está fazendo um novo questionamento. Ela está perguntando se no caso de histórico de trombose... Pode usar a testosterona? Pode sim. Pode. A testosterona, que a gente chama nativa, bioidêntica, pode usar sim. Não tem problema nenhum, desde que haja indicação, né? Após uma avaliação. Ok. Tem um outro questionamento agora sobre gestrinona. A gestrinona sozinha no implante, ela envelhece ou rejuvenesce? Eu vi essa pergunta que foi feita também. Olha, ela nem rejuvenesce e ela nem envelhece. Eu diria que você vai ter mais qualidade de vida. Se você chamar isso de rejuvenescimento, ela pende muito mais para o rejuvenescimento do que envelhecimento. Por quê? Porque ela melhora a oleosidade da pele. Com pele mais oleosa, você previne mais rugas, que dá muito mais na pele seca. Né? Ela lhe dá deixa de ter a oscilação do ciclo menstrual. TPMs, cólicas, irritação perimenstrual. Então, isso já lhe dá um up à qualidade de vida. Né? Por ela imitar a testosterona, e imita muito bem, ela vai, no desempenho físico seu, lhe dar uma boa ajuda no que diz respeito à manutenção de massa muscular e até óssea, não é? E, com relação à libido, diante de tantos benefícios que eu falei agora aqui, a libido acaba realmente ficando muito melhor se outros fatores não atrapalharem. Mas a gestrinona, eu diria que, se for arriscar, ela rejuvenesce e não envelhece. Excelente.
Quem está chegando um pouquinho depois aqui, pegou a nossa conversa no meio do caminho, esse bate-papo com o Dr. Luiz Carlos Calmon é sobre hormônios e sexualidade. Se você tem dúvidas sobre esse tema, pode ficar à vontade para compartilhar aqui nos comentários. Quem veio do perfil do Dr. Luiz Carlos aqui para a Clínica Simar Coutinho, e quem é da Clínica Simar Coutinho e tem interesse em acompanhar mais de perto o trabalho do Dr. Luiz Carlos Calmon, faz aí esse cross, segue as duas contas no Instagram para acompanhar de perto os conteúdos vinculados pelas duas contas. Tá? Fique à vontade para interagir aqui com a gente. Tem uma pergunta, doutor, sobre Lulu Vendramini. Ela está perguntando como a irritabilidade é compensada no uso de gestrinol. Boa pergunta. Veja bem, a irritabilidade que a gestrinona controla é aquela irritabilidade que faz parte do quadro de TPM, aquela irritabilidade pré-menstrual. Agora, tem pacientes que já são irritadiças, já são ansiosas, já são naturalmente agressivas. Isso não melhora. Isso aí não é a TPM, ela tem essa natureza. Então é preciso sempre, inclusive a gente atende pacientes durante o uso da gestão e diz, doutor, eu estou muito irritada. Aí eu pergunto, e aquela TPM que você disse que tinha? Melhorou? Não, passou. Mas essa irritação, querida, é da sua característica. Isso não vai sair com nada. Não tem jeito, não é? Então, ele não é um hormônio que amance ninguém. Ele tira os picos de irritabilidade de uma TPM, de um período pré-menstrual. Mas o que é dela permanece. Não tem jeito. Não vai mudar a personalidade de ninguém. Não vai mudar, exato, não vai mudar a personalidade. Exatamente. E a pergunta... Tem uma grande preocupação com pacientes, principalmente que moram fora do país ou em lugares distantes, como Manaus, Rio Grande do Sul e tal, que não tem facilidade de vir quando o implante vence. Uma das perguntas aqui que foi feita é que se o implante vencer e eu trocar um mês depois, tem risco de engravidar? Era essa mesma que eu ia te fazer, que sempre chega. Os implantes que são anticoncepcionais vencem e nem sempre a paciente volta a menstruar imediatamente. Pode levar 1 mês, 2, 3, 4, 5 meses. Porém, antes dela ter a menstruação, ela terá a sua primeira ovulação e aí menstruará. E nesta primeira ovulação, que ela não vai perceber quando ela pode ser engravidada. Então, quando o implante vence, mesmo que seja de 1 semana de vencido, se proteja de alguma forma, até que você possa voltar a conversar e avaliar a renovação do seu implante. Não confie na falta de menstruação quando ele vencer. Excelente. É até um bom gancho para aproveitar e falar que essas pacientes, naturalmente, que não podem, nesse momento, se deslocar para a troca do exame, são casos, né, excepcionais, dado a situação que a gente tem vivido. Mas a Clínica Simar Coutinho está, sim, realizando teleconsultas. Então, se você precisa de uma consulta, avaliação de exames, contatos com os nossos médicos... Na verdade, Bianca, a teleconsulta aí seria mais uma orientação. Porque para botar, se for o implante, tem que ser presencial. Tem que ser presencial. Nós podemos dar uma orientação e normalmente eu costumo dar. Hoje eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que eu respondi uns 50 WhatsApps. Nossa. Hoje foi demais. Mas, assim, a gente fica satisfeito que a paciente fica segura, porque eu atendi todos e respondi todos, entendeu? E é assim que a gente tem que fazer. Porque elas estão longe, são de outros estados, tem de fora do país. Você tem que dar uma luz para ela, né? Agora, o implante é presencial. É presencial. Quem sabe um dia o implante vai ser assim, né? Remoto, né? Quem sabe. Eu lembrei agora quando a gente gravou aquele vídeo mostrando a sua rotina. Lembra que a gente foi lá na clínica, que passou um dia todo grudado no senhor? Foi. E aí eu lembrei do WhatsApp, que o senhor respondia várias perguntas. Enquanto a gente conversava, eu estava lá sempre respondendo suas pacientes. Então, essa sua atenção... Que bom que essa ideia do Dr. Simar é uma ideia que deu certo e perdurou e hoje se vive de inspiração para outros métodos, outras vias de uso desses produtos, né? Então, isso foi muito bom para todos nós da classe médica, né? Com certeza. Ó, vamos lá para as perguntas que a gente está aqui jogando conversa fora. A Rosa Vilas, ela está falando que ela usa tibolona há 3 anos. Sim. E ela diz que se esquece um dia, o sangramento já aparece. Está perguntando se o implante resolveria isso. Bom, aí tem que ver os detalhes. Mas por que acontece isso? Não é em todas, mas nela está acontecendo. E tem sentido. Cada comprimido, seja de tibolona, que é um hormônio para mulher menopausada, ou até a pílula anticoncepcional para mulher jovem,
aquele comprimido só dura 24 horas. Se ela esquecer um dia ou dois, como se parar a pílula anticoncepcional um dia ou dois, ela pode ter um sangramento pela parada, porque no corpo dela, no outro dia, já não tem mais a droga circulando na intensidade que tinha no dia que ela tomou. Então, o problema da via oral, além de impactar mais sobre o fígado da pessoa, porque a via oral usa muito o nosso fígado para metabolizar e distribuir a droga, ela tem essa questão da disciplina. Então, se você não tiver disciplina, não vá para a via oral. O implante tem a vantagem de ser uma aplicação por ano. E ele faz o trabalho sem ela ter que lembrar a ele disso. Ele faz isso automaticamente, as doses são liberadas de uma forma muito regular, no nível que a gente escolhe, porque existem várias doses, né? Mas a liberação é a mesma, praticamente igual, com pequenas variações diárias. Então, dispensa a disciplina aí, né? A vantagem é essa. Espero que tenha ficado claro, Rosa. A Dulce 7, ela diz, paciente com esterectomia, a reposição pode causar câncer? Não, nem com esterectomia, que é retirada do útero, nem se tivesse útero. Porque um dia nós vamos ter um AVC, um infarto, um câncer de qualquer lugar, se nós envelhecermos demais. Não é? Porque nós não vamos ser eternos. Um dia, alguma doença nos levará. Né? A não ser que a gente dê a sorte de morrer dormindo. Mas, e se isso coincide com o uso de alguma medicação, inclusive de hormônios, alguém vai atribuir aquilo. E as tantas pessoas, mulheres, que fazem reposição ou que não fazem reposição, até porque tem medo, e acabam tendo um problema. Então, inclusive a maioria, porque no mundo a maioria não faz reposição. Por medo, por desconhecimento, falta de acesso. Entendeu? Eu acho que a reposição hormonal dá o equilíbrio metabólico adequado para ela, inclusive, sobreviver mais tempo a esses ataques da natureza querendo levar essa pessoa embora. Entendeu? Reposição é equilíbrio metabólico. Junto com boa alimentação e atividade física, né? Claro. Nada isolado, né? Não adianta achar que vai usar um implante que está tudo sozinho resolvido, né? Uma soma de fatores. Não existe mágica, não tem mágica. Isso eu deixo muito claro. Eu escrevo no prontuário da paciente o que eu informei a ela. Porque ela esquece que eu avisei. E depois, doutor, o senhor não me disse que podia ter isso ou aquilo? Eu digo, não, mas está na sua ficha. Eu vou olhar, está lá escrito, entendeu? É a nossa defesa, né? Aí ela diz, não, foi mesmo, você me falou mesmo. Entendeu? Então, você tem que esclarecer os benefícios, os efeitos negativos que ela tem que conviver e controlar. Todo o tratamento é assim, não tem nada que só tenha um lado bom. Aliás, na vida, né? Nada tem só o lado bom. Exatamente. Mas eu acho assim que reposição hormonal é tudo. Eu faço, eu tenho 61 anos, faço desde 49, eu uso testosterona e hoje eu sou uma outra pessoa. Muito ativo, acordo 4h30, 5 horas da manhã, descansado de um sono de 4, 5 horas de relógio. Então, eu acho que o hormônio da vida, gente, que perde um pouco, né, da energia. Vale a pena, sim. Os depoimentos aqui não negam, né? Tem paciente aqui sua dizendo, o médico salvou meus dias. Sou suspeita e fã. Luana comentou. A Maria Luísa, ela brincou aqui, falando pra gente fazer um teletransporte de implante. Seria bom, né? Já viu? Pois é. O pessoal da sua agência está comentando aqui, o pessoal da Infinita. Você sabe tudo, né, meu doutor? Está elogiando a sua live. É Cíntia. Obrigada, gente, pela participação. O que mais? Que a gente tem muitos comentários aqui. Chip hormonal é vida. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre isso. Hormônio é vida, olha. A criança, o bebezinho cresce por causa de hormônios, o hormônio do crescimento, que é muito importante entre bebezinhos e crianças, né? A criança cresce, se torna um adolescente. Aí aquela linha reta que é o corpo de uma criança começa a ter curvas da mulher. O quadro, quem começa a fazer isso são os ovários, que eles começam a funcionar entre 9 e 12 anos de idade. Então ganha mama, não é? O quadril alarga, o coleguinha começa a olhar ela de uma forma diferente, não brinca mais com aquela inocência toda, se puder, passa a mão. Então, e ela entra na fase reprodutiva. E aí segure ela, porque aí não tem mais jeito, né? E vive 30, 40 anos numa fase reprodutiva. Como é que ela vai esquecer esse momento bom da vida dela sem um hormônio, não é? Depois da menopausa.
Então a gente tem que ajudar. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Exatamente. Mais comentários bacanas aqui. Teve da Sandra. Ela disse: a clínica Elcimar Coutinho me deu a vida. Grata. As pacientes sempre têm esse depoimento assim, emocionado sobre como o tratamento revolucionou, né? Mudou a vida dela. É muito legal de acompanhar. Clarice, que é sua paciente também, diz: minha vida mudou depois do Gestrinona. Rejuvenesci visivelmente. Muito legal seu depoimento. Mas ela faz muito exercício. Tem que fazer a parte da paciente também, né? Com certeza, sem dúvida. Vamos lá, mais perguntas. Doutor, a reposição hormonal serve também para aumentar o desejo sexual? E com 37 anos eu posso tomar? A pergunta da Flor. Reposição hormonal, vamos falar da mulher mais velha, menopausada. Reposição hormonal numa mulher melhora não só o desejo dela, como o dele que está com ela. Porque como o doutor Elcimar disse, cadê o cheiro de minha mulher que perdi? O perfume é o hormônio, é o melhor perfume que tem para atrair ele, para ele ficar novamente disposto à procura dela. Então, reposição hormonal em um homem ou em uma mulher é bom para um casal. Aos 37 anos, às vezes você precisa fazer um retoque, mesmo que você menstrue todo mês. Às vezes uma reposição, por exemplo, de hormônio tireoidiano, extremamente importante a tireoide. Às vezes a reposição da testosterona, que é muito comum nessa idade mais jovem. Às vezes porque usa alguma coisa que interfira na produção hormonal, como as drogas antidepressivas, as medicações para os problemas estomacais, né? Remédios para déficit de atenção. Hoje é muito comum um colega prescrever lá 2, 3 medicações controladas para uma paciente, buscando um caminho mais difícil para ela. E eu já atendi tantas pacientes vindo com tratamento de depressão, e o que a pobrezinha tinha era simplesmente uma TPM. Você bloqueou o ciclo menstrual, a mulher largou os antidepressivos. Às vezes usam 2 ou 3 antidepressivos, que deixa a pessoa robotizada. Melhora nesse sentido. Você fica sem sal, sem tempero. Você é a mesma pessoa o dia inteiro, todos os dias. Isso não existe. Entendeu? Então, se você fizer uma avaliação hormonal no paciente dessa, às vezes você tira ela de 2 ou 3 medicações que ela usa para ter um equilíbrio emocional. Entendeu? Olha, doutor, a dona Tereza comentou aqui que o doutor Elcimar está dizendo que o senhor é um discípulo brilhante. Ave Maria. É graças a ele. Uau! Que bom, obrigado. Que coisa linda. O pantoprazol afeta no desempenho do implante de gestinona? Afeta sim. Pantoprazol, os derivados do omeprazol, esse é um deles, afeta sim. Tem estudos realizados por cientistas americanos mostrando que a eficiência de drogas como essa não chega de fato a 5% de resultados. Então, às vezes não vale a pena fazer isso. Se você tomar todo dia de manhã, que é rico em vitamina C, sumo de limão, espreme 2 ou 3 limões sem água, sem adoçante, sem açúcar, e bote para dentro na hora que você acordar, você está revestindo com esse ácido fraco, protegendo o seu estômago do suco gástrico, que é um ácido mais forte. Então, o suco de limão, apesar de ser ácido, ele neutraliza a hiperacidez gástrica, dispensando o uso de drogas desse tipo. E você está colocando para dentro muita vitamina C com o suco de limão. Tá? Então, pantoprazol, os antidepressivos, ansiolíticos, eles tiram uma eficácia importante do nosso produto. As terapias hormonais, de um modo geral. Legal. A gente já está chegando aqui nos últimos minutos da nossa live. Vamos responder mais umas 2 ou 3 perguntinhas aqui. E as que ficarem pendentes, eu vou passar todas para o doutor Luiz Carlos e a gente tentar responder via chat para vocês. Vilde Underline Santos está dando um depoimento aqui que a filha dela, de 17 anos, já foi levada em todos os ginecologistas da cidade e ninguém conseguiu ajudá-la porque ela tem muitas cólicas menstruais. Todo mês vai para o pronto-socorro. Ela está perguntando se o implante poderia ajudar a filha dela nessa situação. Não, certamente nós temos implantes para isso, temos 2 substâncias excelentes para isso, aí vai depender a escolha de um ou de outro, a característica de cada paciente. Mas, além de indicar esse tratamento, nós investigaríamos se em torno dessa dor existe uma razão patológica. Por exemplo, endometriose, é muito comum nessa idade. E você deve avaliar bem, porque se um dia essa menina quer engravidar,
você tem que controlar essa doença desde cedo, até para evitar um procedimento cirúrgico nela. Então, o uso de implantes está indicado numa paciente desse tipo, sim. Ok. A Oliveira Celi está perguntando se o uso do implante G6 por mais de 10 anos pode causar algum dano à paciente. Mais de quantos anos? Mais de 10 anos. Eu tenho um paciente usando 15, 16 anos a gestrinona. Desde que esteja ajudando a paciente, contribuindo para o bem-estar dela, você não tem limite de uso. Sim. Tá? A cada ano, nós não trocamos implantes sem exames. O paciente tem que fazer exame de laboratório, os exames de rotina de imagem anuais, para a gente a cada ano reavaliar. A vantagem do implante é que é controlado. Você não compra numa farmácia sem receita. Se você não passar por uma avaliação médica, você não renova seu implante. Então, pode usar enquanto estiver sendo interessante para a paciente. Não existe limite de tempo. Agora, é uma droga para você usar mais em fase reprodutiva. A mulher menopausou, não precisa mais evitar gravidez, uma menstruação dolorosa, uma TPM, você vai partir para outro tipo de tratamento, onde pode se incluir gestrinona numa dose menor, mas aí já é uma reposição hormonal. Excelente. Tem uma pergunta de Clarissa. Ela está perguntando se existe algum estudo que associa a melhora da memória ao gestrinona, doutor. Olha, o hormônio que mais se associa à memória é a testosterona. Testosterona a gente associa muito a sexo, a libido, mas não. É importante para a autoestima, importante para a qualidade do sono e, claro, importante para o desempenho sexual e físico também. Esse é o hormônio reconhecidamente importante para a memória. Tá? Olha, rapidamente eu vi que está terminando, mas tem uma substância no nosso corpo, produzida pelo nosso fígado, isso é importante eu falar, que é o colesterol. 1/4 do nosso cérebro é de gordura, de colesterol, e ele é um importante nutriente para os nossos neurônios e para a produção dos hormônios, especialmente sexuais. Todos vêm do colesterol. Então, essa coisa de querer colesterol baixo demais, até usando medicações, a meu ver, desnecessárias muitas vezes, é muito ruim para o metabolismo hormonal nosso. E é ruim para o nosso cérebro também. Tá? Isso é só um alerta que eu quero dar. Tá? Porque se hipervaloriza essa coisa de colesterol, está alto e tal. Às vezes é um alto na visão de um, mas para o nosso metabolismo é até bom que ele fique um pouquinho elevado. Tem alguns comentários aqui de algumas pessoas interessadas em passar por avaliações, né, na clínica, enfim, pedindo o telefone. Eu já deixei aqui fixado no comentário da nossa live os telefones da central de marcação, mas um também número para quem é de fora da Bahia, né, de fora de Salvador, e outro para quem é daqui, exatamente. Exatamente. Tem muita gente perguntando também se a live vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada, tanto no YouTube como aqui no IGTV a gente vai subir esse conteúdo. Vocês sempre estão pedindo, então a gente vai deixar aqui para quem não conseguiu acompanhar desde o início, conseguir conferir o conteúdo completo. Tá. A Patrícia estava respondendo a seguidora que pergunta se vai ficar gravada. Sim, vai ficar. Uma última pergunta, doutor? Dá para responder? Vamos lá. Vamos lá. A Adriana está perguntando se ela teve trombose também há 5 anos, está perguntando se ela pode fazer reposição hormonal. Reposição hormonal se entende que é suprir a deficiência de algum hormônio que ela tenha. Pode sim. Agora, a contracepção é que vai depender de cada caso, através de implantes, alguns nós podemos usar, outros não. Aí só avaliando melhor. Eu queria aproveitar e mandar um recado antes de terminar. No domingo, Dia das Mães, que é uma das datas mais importantes, quem vai falar sou eu, mais importantes na vida de uma família é o Dia das Mães. Pelo fato de doutor Elcimar ter trabalhado muito em função das mulheres e por causa do desenvolvimento de produtos que ele fez e utilizou através de implantes, ele proporcionou a muitas mulheres se tornarem mães, tratando endometriose e outras situações, miomas. Eu resolvi ter a ideia de convidá-lo para uma live, achei que ele não ia aceitar e acabou aceitando. Então, nós juntamos o grupo, o MECO, que é quem produz os implantes, a Clínica Elcimar Coutinho, que nos ofereceu o doutor Elcimar, e o CEPAR, que todo mundo conhece, é um centro de pesquisa criado pelo doutor Elcimar já há muitos anos,
e muito ativo, muitos pacientes atendidos, é uma instituição filantrópica. Esse grupo resolveu comigo fazermos uma live no domingo, eu não sei se é 16 ou 16h30. 16h30. Como ia ter uma de Ivete às 19h, para não comprometer, coitada, Ivete, a gente resolveu antecipar a nossa para ela fazer a live dela e ter o público dela. E aí nós, para não atrapalharmos ela, né, ofuscar muito a live dela. Então, nossa live é 16 ou 16h30, mas vai estar aí um postzinho que a clínica vai fazer e é o MECO para divulgar isso. Mas vai ser bem interessante, uma homenagem que nós vamos fazer às mães, né? Estamos todos tão ansiosos por essa live. O pessoal está aqui comentando que está numa ansiedade só. A gente também está louco para ver esse momento acontecer. Então é isso. Olha, também temos uma live na quinta-feira, que vai ser com o doutor Hugo Maia. A gente vai falar sobre os tratamentos da Covid-19. Então, no dia 10 tem essa homenagem especial do Dia das Mães, que vai ser eu, MEC, CEPA, doutor Luiz Carlos e a Clínica Elcimar Coutinho, todo mundo junto para oferecer esse presente pensado com muito carinho para as seguidoras. E no dia 11, o doutor Jorge Valente vai falar sobre os pilares da saúde na imunidade. Então, nos próximos dias, tem muito conteúdo para a gente compartilhar. Essa de Jorge é extremamente importante, eu sugiro que vocês assistam, né? Quem está nos assistindo agora. Sem dúvida. Doutor, obrigada. A live devia ser mais tempo, né? Que pena. Eu acho também. Gostei muito, eu quero agradecer às queridas pacientes ou aquelas que apenas nos acompanham, né? E é um privilégio nosso estar assim, nesses momentos, apesar de curtos, né? Junto com vocês. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado à clínica também, a Elcimar Coutinho. Legal. Muito obrigada a todo mundo que participou, interagiu aqui com a gente. E as perguntas que não deram tempo de ser respondidas, a gente vai dar um jeitinho de responder no direct. Muito obrigada a todos. Até na próxima. Muito obrigado, viu? Tchau, doutor. Tchau. Prazer. Tchau, gente.